E aí galera, bem-vindos à aula 2 do nosso RDPM. Então, neste momento vocês devem ter percebido que eu modifiquei a plataforma que a gente está usando e não vamos fazer mais com o método de vídeo onde você tinha que compulsoriamente ver a minha cara, né? Agora nesse novo vídeo nós vamos trabalhar com uma dinâmica diferente, onde vai ser mais auditivo e eu vou colocar para você os slides referentes ao material que a gente trabalha em sala. Você vai acompanhar os slides que estão grifados, que estão marcados com as palavras-chave. Então, a gente parou no artigo 2º, você vai estar acompanhando aí enquanto eu leio. Artigo 2º, estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar os militares do estado do serviço ativo. Então, estão sujeitos ao regulamento disciplinar da Polícia Militar os militares do estado do serviço ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados, nos termos da legislação vigente. O que esse artigo tem de importante para a gente? Primeira coisa, ele vai falar em quais casos e quem estará abarcado nesse regulamento disciplinar da Polícia Militar. Quem vai se enquadrar nesse regulamento e vai sofrer as sanções que estão previstas nele e vão ter que cumprir as obrigações aqui que a gente vai trabalhar à frente. Então, a primeira coisa, militares do Estado. Esse é o termo utilizado para se referir a vocês o tempo todo. Por quê, professor? Porque os militares da nação, da União, que são o Exército, Marinha, Aeronáutica, eles têm denominação própria. Então, aqui eles vão estar referindo exatamente a vocês, a Polícia Militar, certo? E ele fala lá, militares do Estado do serviço ativo, da reserva remunerada, os reformados e os agregados nos termos da legislação vigente. Então, eu tenho que descobrir quem são essas pessoas que são os que estão no serviço ativo, os da reserva remunerada, os reformados e os agregados. Como eu não tenho muito tempo para ficar explicando conceito por conceito, e isso também seria questão a ser trabalhada em aula, então nós vamos, como é só uma revisão aqui, fazer da seguinte forma. Você vai ler os artigos que eu vou indicar para você agora. Então você vai digitar no Google Decreto-Lei número 260 de 1970, né? Decreto-Lei número 260 de 29 de maio de 1970, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E você vai lá ler do artigo 4º ao artigo 31. Por quê, professor? Porque lá você vai encontrar o conceito e definição de o que é agregação, como que se dá essa situação de inatividade, como que um policial vai ser reformado, quando, por quê, como, o que acontece, se ele vai ser remunerado ou não, e por aí, por conseguinte, você vai conseguir então entender melhor o que significa cada uma dessas categorias. Depois, então todos esses estão abarcados ao regulamento disciplinar da Polícia Militar. Os militares do Estado que estiverem no serviço ativo são um padrão. Aqueles que estiverem na reserva remunerada, eu não estou falando da reserva não remunerada, como você pode perceber, os reformados e os agregados. Depois, parágrafo único. O disposto nesse artigo não se aplica, e daí vem duas exceções que não serão abarcados pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar. Então tá lá, não se aplica aos militares do Estado que estiverem ocupando o quê? Cargo público ou eletivo. Então, aos militares do Estado ocupantes de cargos públicos ou eletivos. E aos magistrados da Justiça Militar. Professor, quem são magistrados da Justiça Militar? Magistrados da Justiça Militar são os juízes do Judiciário Especial Militar, que existe uma Justiça Especializada Militar, onde existem juízes militares, e eles não estão abarcados, eles não respondem por esse regulamento disciplinar. Além disso, os militares do Estado que ocuparem cargos públicos, nesse caso civis ou cargos em comissão, ou eletivos. Como é que eu vou saber um pouquinho mais sobre o que é um cargo público e como funciona isso? Cargo público, você vai baixar no site do Lê Livros o Manual de Direito Administrativo do professor Alexandre Maza. É de graça, você vai conseguir baixar com tranquilidade, não tem nenhuma dificuldade. E daí você tem lá no item 9.12.2, conceito de cargo público e provimento. E ele vai falar, cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor, sendo criado por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então, tanto pode ser em caráter efetivo, como também em comissão, como estabelece a Lei 8.112. Professor, mas a Lei 8.112 não é o Estatuto do Servidor Público Federal? Sim, o Estatuto do Servidor Público Federal é a Lei 8.112, só que também o estatuto que rege a sua matéria, né, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261, de 28 de outubro de 1968, fala exatamente as mesmas coisas, os mesmos dizeres. Da mesma forma que está lá na Lei 8.112, a legislação que estabelece na Lei 8.112 de 90, o Estatuto do Servidor Público Federal, no artigo 3º, fala justamente o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Daí o parágrafo único vem e fala: os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Então existem aí as duas possibilidades. Quem ainda não sabe o que é cargo em comissão, são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração. Eles normalmente servem para assessoramento e chefia, são duas funções específicas. E eles vão ser, eu vou dar um exemplo, os exemplos mais comuns são aqueles cargos, as pessoas nomeadas para ser secretário de educação, de saúde e segurança, ministro, ministério de não sei o que, tudo isso é cargo em comissão. Daí você vem aqui no seu Estatuto do Servidor Público do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261 de 1968, e você vai lá no artigo 3º em diante, está lá, artigo 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, todos tratando de cargo público. Daí ele fala exatamente nos mesmos termos, né? Funcionário público para os fins deste estatuto é pessoa legalmente investida em cargo público. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas a um funcionário. Os cargos públicos são isolados ou de carreira. Os cargos públicos serão atribuídos e por aí vai, falando todas as questões referentes ao que seria um cargo público e quando é o cargo em comissão também. Então, quando estiver o militar do Estado ocupando um cargo público, por exemplo, um cargo em comissão, como chefe de segurança, secretário de segurança de algum político, etc., ou que ele tenha sido eleito, né, cargos eletivos, ele se candidatou e foi eleito aí a algum cargo público, algum cargo político aí, no caso, né, ele pode ter virado presidente, governador, sei lá, deputado federal, deputado estadual, vereador, todas essas possibilidades aí, ele também não vai estar respondendo pelo regulamento disciplinar da Polícia Militar. Beleza, pessoal? Essa era a aula referente ao artigo 2º, então, do regulamento disciplinar da Polícia Militar. Eu acho que ficou um pouco grande e eu falei bastante rápido. Se eu falei muito depressa, o que vocês devem fazer? Procurem pausar o vídeo várias vezes, o áudio, e daí você vai conseguir acompanhar melhor. Beleza, galera? Muito obrigado. Até mais.